Olá, bem-vindo ao panorama desta terça-feira, 25 de maio. Veja agora o que preparamos para esta edição. No nosso Giro de Notícias, Ministério da Economia libera quase 12 bilhões para reforçar o combate à Covid-19. Governador de Minas participa de reunião com representantes escolares em Sete Lagoas. Doses da vacina Pfizer começam a ser aplicadas em Caratinga. E ainda hoje, CEMIG faz alerta para os cuidados com máquinas agrícolas em zonas rurais. No quadro Pense Direito, você vai saber quais são as consequências previstas para adolescentes e crianças que cometem atos infracionais. Dieta digital. Especialista fala sobre navegação saudável na internet. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Não saia daí. O Ministério da Economia liberou mais de 11 bilhões em créditos extraordinários para o combate à Covid-19. A compra de vacinas é uma das ações que vai contar com os recursos. Quase 5 bilhões de reais também foram desbloqueados no orçamento deste ano. Dando continuidade ao seu propósito de visitar os municípios, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou de uma reunião com educadores e representantes da comunidade escolar de Sete Lagoas, que aconteceu na Escola Estadual Prefeito Zico Paiva. Bom dia. Bom dia. Eu faço questão de estar andando pelo estado. Quero sair daqui hoje, dessa nossa reunião, com mais dados, com mais informações do que eu cheguei. E com certeza vão me ajudar muito a tomar as decisões corretas. Meu nome é Simone, sou representante dos pais aqui do Zico Paiva. Estou na terceira geração aqui na escola. Muito obrigado pela participação. E gostaria que o senhor pudesse olhar com um carinho a mais, como o senhor falou. Então, quando a gente está no meio, ou bem diz o ditado, quem dá a cara a tapa sabe o que está acontecendo. Esse trabalho que você tem feito, né, de visitar essas instituições, o quanto, assim, as pessoas se sentem importante falar assim, o governador e sua equipe está indo, né, nos municípios, está vendo os problemas, está se inteirando realmente das coisas, né? Então, eu queria parabenizar e te desejar um bom dia, que você tenha muito tempo de trabalho aí, que essa linha sua aí, né, continue. Nenhum outro governador esteve em uma escola de Sete Lagoas e hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui, né, mostrando que ele tem um governo aberto, que quer conversar com as pessoas e isso deixa a gente muito feliz, tanto a mim como professora e como cidadã também. O que você gosta mais de fazer na escola? Estudar e brincar. Você está com saudades de ter aula, de ver as amigas? Sim. Agora, o que você ia pedir para o governador que você contou para a gente na sala? Reforma O que mais? e pintura. É encontrando com as pessoas, é estando próximo do mundo real, que nós temos condição de tomarmos conhecimento do que realmente está acontecendo. O Departamento de Trânsito de Caratinga vem realizando, desde o início deste mês, ações alusivas à campanha Maio Amarelo, que tem como finalidade chamar a sociedade a refletir sobre a importância do respeito e responsabilidade no trânsito. Nesta semana, uma equipe organizou a atividade Direitos Preferenciais Não Existem por Acaso, com o objetivo de conscientizar os condutores a respeitarem as vagas especiais para pessoas idosas e com deficiência.
procurando, né, a conscientização de todos os usuários em termos do uso dessas vagas indevidamente. Tá acontecendo muito em Caratinga de sermos procurados aqui no nosso departamento com reclamações de vagas que estão sendo usadas sem o cartão especial para tal vaga. Então pedimos encarecidamente a todos os usuários, respeitem, que na nossa campanha do Maio Amarelo desse ano, no nosso slogan, a primeira palavra que se diz é o respeito. Então vamos ter esse respeito, porque amanhã ou depois nós poderemos estar nessa situação, necessitando dessa vaga e não conseguimos estacionar. A gente pede encarecidamente a colaboração de todos. Lembrando que aqui no Departamento de Trânsito, você que é residente na cidade de Caratinga, munido do seu documento com foto e um comprovante de residência, você, seguindo as regras, você tem o direito ao seu cartão, vem aqui no departamento, ele é feito na hora, tá? E para você poder usufruir desse seu direito, vem aqui, esclareça todas as dúvidas que você tiver, certo? Muitas pessoas perguntam, como que eu faço? Eu não sou deficiente, mas eu tenho um parente que é. Eu posso usar esse cartão? Pode, desde que você esteja com ele no veículo. Mesma coisa idoso. Se você estiver transportando um idoso, você tem direito ao uso dessa vaga. Lembrando que o uso inadequado dessa vaga, ele gera uma infração que dá 7 pontos na carteira. Ela tem um preço diferenciado. E também, como uma medida administrativa, você vai ter a remoção do seu veículo. Então vamos ficar mais atento ao uso dessas vagas, vamos fazer valer o direito de quem tem o direito de usar essa vaga. É deprimente, né, você sair, você saber que você tem uma vaga garantida, o município fez a sua parte, que foi criar a vaga, e o cidadão não respeita essa vaga, né, desrespeitando a pessoa com deficiência, desrespeitando a pessoa idosa, fazendo com que eu, que sou usuário de cadeira de roda, tenho que às vezes tocar a cadeira de roda por quilômetros, né, sendo que a vaga está ali próximo do local. Então, por isso a gente pede o respeito a todo cidadão, que respeite a lei de trânsito e respeite as pessoas como ser humano. O município de Caratinga recebeu ontem 1.170 doses da vacina Pfizer contra o novo coronavírus. Gestantes que possuem comorbidades compõem o público-alvo prioritário para o recebimento das doses. Essas gestantes, elas devem acessar o site www.caratinga.mg.gov.br. Lá possui o formulário listados com as doenças que o Ministério da Saúde preconiza como comorbidades adeptas à vacinação. Elas devem encaminhar o relatório ao seu médico e, posteriormente, procurar a unidade 5 de saúde na Praça da Estação para estar se imunizando. Lembrando que a vacinação da Pfizer é feita especificamente neste momento na unidade 5 da saúde. Então, todas as gestantes que possuem comorbidades devem levar o seu laudo preenchido, o formulário que está no site da Prefeitura, e se imunizar, independente de onde mora, se é nos bairros dos distritos, na unidade 5 de saúde. Ela estará aberta de 8 às 11 horas e de 1 hora até às 4 horas da tarde. Lembrando também que no início dessa semana nós iniciamos a vacinação de todas as pessoas com comorbidades a partir de 40 anos. Essas pessoas e essas gestantes também com comorbidades devem levar o documento de identidade, o formulário preenchido e o cartão de vacina. A agricultura é uma atividade muito expressiva na nossa região. Com isso, o trabalho utilizando máquinas agrícolas se torna comum na rotina dos produtores. Com o intuito de evitar acidentes, a CEMIG tem reforçado o alerta a esses trabalhadores sobre os cuidados na execução de serviços próximo a redes elétricas. Muitos agricultores começam a preparar o solo para um novo plantio após a colheita. Com isso, vários maquinários de pequeno e grande porte são utilizados. Grande parte das propriedades rurais possuem redes elétricas privadas ou de distribuição da companhia energética, que contém fios de alta tensão. A operação de máquinas agrícolas de grande porte nas áreas rurais merece atenção redobrada, principalmente quando envolver a aproximação das estruturas da CEMIG, como poste e torre de transmissão. Deve-se evitar podas de árvores e roçadas próximas a fios energizados, bem como a instalação de postes
no interior de propriedades por pessoas sem as devidas medidas de segurança e obras e reformas em propriedades sem isolamento de materiais condutores. De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade, 22 agricultores ou trabalhadores rurais perderam a vida nos 3 primeiros meses de 2021 em acidentes com a rede elétrica. Em Minas Gerais foram 5 fatalidades, todas por choque elétrico. Todo o trajeto desse maquinário deve ser bem observado a fim de evitar o contato indevido com a rede elétrica da CEMIG. Jamais tente promover a retirada dos cabos utilizando varas de bambus, pedaços de madeira ou qualquer outro utensílio, pois isso poderá ocasionar um acidente gravíssimo, causando queimaduras e podendo levar ainda à fatalidade. A CEMIG destaca que os operadores de máquinas agrícolas devem, antes de iniciar os trabalhos, fazer um mapeamento do local e respeitar uma distância mínima de 1,5 metro em relação às estruturas da rede de distribuição da companhia ou de seus cabos de aço de sustentação. Outra recomendação é evitar transitar com o trator e outros veículos próximos dos cabos de aço que sustentam os postes, chamados de estatais. Em caso de acidentes com a rede elétrica, acione de imediato o Corpo de Bombeiros via 193 se houver vítima ou a CEMIG pelo 116. Então é bom registrar esses números para casos de acidentes com a rede elétrica. No 193 você fala com os bombeiros e no 116 com a CEMIG. O ECA foi criado em 1990 para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Nele também estão previstas as consequências para aqueles que cometem atos infracionais. O quadro Pense Direito de hoje traz mais informações sobre esse assunto. Confira. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma série de consequências para as crianças e adolescentes que eventualmente pratiquem ilícitos. Antes de adentrar nessas consequências, é importante demarcar o que é criança e o que é adolescente. Criança é a pessoa que tem até 12 anos incompletos e adolescente é a pessoa que tem entre 12 anos completos e 18 anos. E essa diferenciação é importante porque ela faz diferença, ela repercute na hora de definir como que cada um será tratado em relação ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem 2 grandes categorias aqui para destacar também. A primeira delas é a das medidas de proteção e a segunda é a das medidas socioeducativas. As medidas de proteção, elas podem ser aplicadas tanto para crianças quanto para adolescentes. É a primeira grande diferença. E elas podem ser aplicadas independentemente da criança ou do adolescente ter praticado um ato infracional, ter praticado algum ilícito, né? Basta que aquela criança ou adolescente esteja em uma situação de vulnerabilidade que podemos falar em medidas de proteção. Como o nome sugere, o objetivo é efetivamente proteger o menor. E elas são aplicadas em casos de ameaça ou violação de direitos do menor, direitos estes previstos ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Seja essa ameaça ou lesão por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, que não está zelando ali pelo interesse do menor, por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsável pelo menor também, ou ainda em razão da conduta do próprio menor que seja lesiva a si. Então, todas essas hipóteses aí autorizam a aplicação de uma medida de proteção, né? A lei prevê ali uma série de medidas de proteção no artigo 101 do ECA, correto? Essas medidas, alguns sustentam que são um rol meramente exemplificativo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o juiz pode inovar. Ele pode escolher uma dessas ou escolher uma diferente, né, que seja adequada à proteção do menor. Então, não é necessário que se escolha somente aquelas que estão previstas, enumeradas na lei, mas pode-se inovar para poder favorecer o menor. Por exemplo, nós temos encaminhamento aos pais do responsável, mediante termo de responsabilidade, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, ou seja, tanto a criança internada ali no hospital para ser tratada, ou também ficando em casa e vez ou outra indo até uma clínica,
semanalmente, mensalmente, que seja, quinzenalmente ou até mesmo diariamente, e também colocação em família substituta, caso se perceba que a família atual está sendo prejudicial àquela criança de maneira extrema, né? É uma medida extrema, então os seus requisitos também são mais extremados para que isso aconteça, para tirar ela da família e colocar em outra. Essas são, por exemplo, então, as medidas de proteção. Já as medidas socioeducativas, elas podem ser aplicadas somente para adolescentes. Essa é a grande diferença. Não são aplicadas para crianças, somente para adolescentes. E ainda temos o seguinte: como elas consistem em medidas de caráter pedagógico, de certo modo sancionador, embora não punitivo, não se trata de pena, mas tem algum grau de coerção em relação ao menor, sim, ao adolescente, elas exigem o contraditório e a ampla defesa. Para o juiz aplicar, ele tem que possibilitar ao adolescente o amplo exercício da sua defesa e do contraditório, né? Pode ser que o adolescente não tenha feito nada de errado e ele queira sustentar a sua inocência ali em relação àquilo. Pode acontecer e é possível a ele defender isso, né? O juiz vai nomear ali um advogado ou um defensor para poder fazer a defesa do adolescente, se for o caso. O objetivo, então, dessas medidas socioeducativas é meramente pedagógico, correto? Não é punitivo realmente, não há uma punição, uma sanção penal efetiva, mas é um objetivo pedagógico. Essas medidas, elas dependem de que o adolescente pratique um ato infracional que seja análogo a um crime ou a uma contravenção penal, correto? Diferente das medidas de proteção, para ter medida socioeducativa é necessário que o adolescente pratique algum ilícito, correto? Não basta ele estar em vulnerabilidade, ele tem que praticar algum ilícito. E o juiz vai considerar para aplicar essas medidas tanto a gravidade da infração que o menor praticou, também as circunstâncias que o ato ocorreu e ainda a sua capacidade de cumprir aquela medida que o juiz pretende aplicar. E essas medidas estão previstas ali no artigo 122 em diante do ECA e consistem basicamente desde a advertência até a internação, passando também, por exemplo, pela obrigação de reparar o dano, desde uma menos drástica até uma mais drástica, que é a efetiva internação do adolescente. Então, basicamente, essas são as medidas de proteção, resumidamente, e também as medidas socioeducativas aplicáveis aí aos menores. E se tiver interesse em saber mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é só digitar a palavra ECA na barra de pesquisa na internet, que você vai encontrar muitas opções, inclusive o Estatuto em PDF para fazer o download. Aqui no Panorama, diariamente, você se informa sobre as ofertas de emprego disponíveis no mercado de trabalho. Veja. Acabador de mármore e granito. A vaga é para trabalhar em Raul Soares. É necessário ter experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e habilitação B. Cortador de mármore, auxiliar em marmoraria. Esta vaga é para trabalhar em Raul Soares e é necessário ter experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e habilitação B. Armazenista, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Carpinteiro, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Chapista de lanchonete, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Cobrador externo, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho, além de habilitação A e motocicleta própria. Eletricista de instalações comerciais e residenciais, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter habilitação A ou B. Instalador de alarmes residenciais. É necessário ter experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Motorista de caminhão para trabalhar com materiais de construção, com experiência na carteira de trabalho e habilitação D. Repositor de mercadorias, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo e habilitação A ou B. Pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Servente de pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Saladeiro para restaurante, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Vendedor interno, balconista para loja de peças e equipamentos, com experiência em vendas na carteira de trabalho e ensino médio completo. Tosador de animais domésticos, cães e gatos, com experiência em tosa, podendo ser fora da carteira de trabalho.
Vendedor de serviços de crédito e empréstimo consignado. É necessário ter ensino médio completo. Vendedor de serviços de seguro de proteção veicular. Não é exigida experiência. Vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Auxiliar administrativo. Não é necessário experiência. E auxiliar de limpeza, também sem exigência de experiência. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. E uma dica para os candidatos: não esqueça de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada, para que assim ela apareça no seu cadastro. Hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros marcam mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Dom Cavate, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é 20 e a máxima de 28 graus. Em Bom Jesus do Galho, a previsão é de tempo nublado, chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 18 e 25 graus. A internet é uma grande ferramenta de conexão que facilita o modo como nos comunicamos, independentemente da localização. Para garantir uma experiência saudável, principalmente no caso das crianças, a qualidade do conteúdo acessado deve ser filtrada. Pais e educadores têm um papel fundamental nesse processo. A internet é uma grande parceira, seja no trabalho ou no estudo. Ela oferece boas oportunidades de conhecimento. Com o distanciamento social por conta da pandemia da Covid-19, a informação disponível na palma da mão facilita muita coisa. Mas com tantas possibilidades de acesso, o tempo gasto em frente a uma tela e a qualidade do conteúdo acessado começa a ser questionado. O dilema se agrava no caso das crianças. Como que nós, como pais, como mães e como educadores também, a gente ajuda a colocar as crianças e adolescentes numa postura mais crítica, numa postura mais ativa em relação aos filtros que elas precisam fazer para a sua experiência digital ser mais positiva e mais saudável. No caso das crianças e adolescentes, um dos desafios é a exposição a determinados conteúdos. Às vezes o conteúdo é mais importante do que o tempo de tela, porque uma criança pode ficar pouco tempo exposta à tela, mas um tempo em que ela consome conteúdos que fazem muito mal para a sua saúde mental, né? E, em contrapartida, um adolescente pode jogar horas e horas de algum jogo, mas numa relação muito saudável, conversando com amigos, aprendendo um idioma, estudando história, porque tem jogos complexos que eles estudam e aprendem brincando. Então, tirar o foco só no tempo de tela para pensar conteúdos e, mais do que isso também, pensar que tipo de reação emocional, que tipo de maturidade minha criança tem para fazer esses filtros com um olhar mais crítico e cuidadoso sobre o tempo e o conteúdo que ela consome usando a internet. Uma expressão que vem se popularizando no Brasil é a dieta digital, que propõe uma relação mais saudável com a internet, valorizando a importância da presença dos pais nesse acesso e a apresentação de ferramentas de ajuda disponíveis. Pensando nessa questão da dieta, assim, tem elementos que não podem faltar nas receitas, que envolvem, desde o primeiro contato com a internet, os pais negociarem esse acesso à internet. Explicar que tem sites que são para maiores de 13 anos, tem outros que são para maiores de 18 anos, e colocar essas regras. Uma outra receita que tem que funcionar sempre é conhecer, junto com a criança até de preferência, dentro da plataforma que ela gosta de usar, como faz para denunciar um conteúdo ofensivo, como faz para pedir ajuda e pactuar que toda e qualquer situação de incômodo a criança possa pedir ajuda para os seus pais, mesmo que os pais não dominem de tecnologia, eles têm que se colocar nesse lugar de alguém que está pronto para ajudar quando alguma coisa acontecer. É preciso estabelecer essa relação de confiança com as crianças, além de ficar de olho na qualidade dos conteúdos que estão consumindo na internet. E assim nós vamos encerrando a edição desta terça-feira.
Nas nossas redes sociais, você segue conectado ao longo do dia. Agradecemos a você que nos acompanha. Amanhã estaremos de volta às 6h30 da noite, aqui na UNEC TV. Até lá!